Oi pessoal, tudo bem? Mais um episódio da nossa primeira temporada do programa Olhares, que tem a intenção de colaborar, de trazer outras perspectivas sobre o texto da lição e o texto bíblico. E nesse episódio, o nosso personagem, o tema, assim, a gente não vai falar de uma pessoa, mas a gente vai trazer os diáconos da igreja primitiva. É a lição número 12 da revista Legados de Fé, personagens do Novo Testamento. E o texto bíblico é Atos 6, de 1 a 7. E para conversar com a gente sobre esses homens que colaboraram com um serviço fundamental para o equilíbrio, para cuidados de toda a comunidade, a gente tem aqui o pastor Eber, que já esteve aqui com a gente no programa falando sobre José. Então, se você não assistiu, quero te convidar para poder ver que ficou muito legal. Pastor Eber é o coordenador de educação cristã da área geral da Igreja Metodista. Bem-vindo, pastor, e eu já vou passar a bola para você, mais uma vez, pedindo para você comentar o que você achou de relevante no texto bíblico e no texto da lição. Bom, obrigado, André, pela acolhida. Bom estar aqui de novo. Eu gostei muito da lição. Eu particularmente gosto muito desse texto. Quando eu falei de José aqui, eu disse que foram raras as vezes que eu preguei sobre José, mas eu posso dizer que foram muitas vezes que eu fiz referência a esse texto, nas vezes que eu ensinei e tem preguei. Os que ficam mais pertinho da gente, eu vou depois dizer por quê, Gostei muito da maneira como a lição foi construída, foi escrita, e destaco algumas coisas muito, para me chamar a atenção, acho que são muito importantes. Na verdade, a gente tem que destacar mesmo, porque elas podem parecer óbvias, mas elas, aquilo que é óbvio na Bíblia é o que é o mais importante. A gente tem que sempre partir desse princípio, Na verdade, o Wesley já dizia isso, que o que é essencial para a gente saber é muito simples na Bíblia. Então, o óbvio tem que ser considerado. Que é a maneira como a igreja lida com o conflito. A igreja de Jerusalém, que há pouco tempo, um pouco antes, no livro de Atos, é descrita vivendo uma perfeita harmonia, tinham tudo em comum, não havia necessitados entre eles. Tudo que tinham. De casa em casa, com alegria, singeleza de coração. Olha que maravilha, aquele ideal de comunidade. Sim. Essa harmonia logo é interrompida pelas perseguições, Uma igreja começa uma violenta perseguição à igreja. Sim. E é interrompida por problemas internos de qualquer comunidade humana, de qualquer agrupamento humano. Então, essa comunidade, esse grupo de pessoas que começam a conviver, pessoas novas vão chegando, pessoas novas com maneiras diferentes de viver, de entender o mundo, de culturas diferentes, e essas pessoas diferentes convivendo juntas, naturalmente cria da vida humana, E esse conflito, então, ele aparece na distribuição das mesas. Ou seja, a igreja tem uma forma de assistir as famílias pobres, as pessoas que não tinham recursos, especialmente as viúvas, Não havia nenhum tipo de sistema previdenciário que garantisse a subsistência das viúvas, elas dependiam da caridade e da solidariedade de outras pessoas. As viúvas da igreja eram assistidas pela própria igreja, mas aí há uma reclamação das viúvas de origem grega. Então há uma solidariedade, há um amor, há um cuidado, mas esse amor parece que é um pouco seletivo, Então as viúvas dos judeus, elas eram atendidas primeiro, e as viúvas dos gregos eram preteridas. Então vem a reclamação para os apóstolos. Então é um conflito que envolve aí povos diferentes, maneiras diferentes de viver. Tem um pouco de preconceito também em relação ao outro povo, Sim. Então, como é que a gente enxerga o outro que não é do meu grupo, da minha família, E eu acho que quando você fala essa coisa que tem um pouco do preconceito, é pensar também assim, o quanto dos conflitos que estão presentes nas nossas comunidades são fruto de preconcepções, de como eu enxergo o outro em relação a mim. Então essa condição de olhar o outro como diferente, portanto inferior, acaba determinando um pouco ações equivocadas que eu tenho com a outra pessoa, Mas é só uma coisa que eu não tinha parado para pensar nessa perspectiva e
me veio aqui à cabeça, mas não, mas tem aí. razão, acho que você tem que explorar, né? Porque a igreja às vezes pensa que porque ela é comunidade de Jesus, porque ela é cristã, porque ela é igreja, afinal de contas, ela não reproduz esses preconceitos, esses problemas que estão na sociedade. Exatamente. E na verdade, não é verdade, ela reproduz, né? Então se ela de fato ela não olhar para isso, ela não enxergar isso, se ela não combater isso, ela vai continuar reproduzindo os preconceitos, a discriminação. A gente vai, ao servir a mesa, vai de fato fazer... Eu acho que a reclamação das viúvas dos gregos, ela tem fundamento, né? Sim. Então, se a gente não fala sobre isso, né? A gente não aponta, olha, na igreja também tem racismo, na igreja também tem preconceito social, na igreja também a gente discrimina pessoas porque pensam diferente, os novos às vezes não têm tanto espaço quanto deveriam ter, ou então os mais antigos já estão ultrapassados, enfim, a gente vai reproduzindo estereótipos, né? E vai criando essas relações de injustiça e de separação, conflituosas. Né? Então, essa relação... O conflito estava formado, tá formado lá e não é muito difícil formar conflito, não. Né? Então, isso a gente já está dado. Agora, a maneira como a igreja lida com o conflito é que é muito interessante. Sim. Né? Acho que então a gente tem que muito aprender com essa igreja. Então, os apóstolos, eles resolvem a questão. Eles escutam a demanda, né? Passa pra por aí começar, também. Né? Passa por aí de perceber. Mas parece que eles não estão muito afim de lidar com esse problema, né? Eu até escuto, mas eu não sei o quanto eu quero meter a mão no negócio. Não sabe. Então aí eles apresentam uma alternativa. Olha, vamos então escolher pessoas que tenham boa reputação, sejam cheias de sabedoria e cheias do Espírito Santo, e para fazer essa função, porque não convém que nós deixemos de pregar a palavra, eu depois queria falar um pouquinho sobre isso, né? Para servir as mesas. E aí uma coisa que chama a atenção que a revista destaca é as qualificações que as pessoas precisam ter para servir as mesas. Né? Sim. Quem é que pode servir a mesa? Quem é que pode distribuir uma cesta básica? Né? Às vezes a gente pensa que qualquer pessoa, não tem muita qualificação, não exige muita qualificação para isso. Né? Qualquer um, com boa vontade, pode fazer isso. Mas é interessante que o texto diz que esses homens que virão servir as mesas, distribuir as cestas básicas, atualizando aí a linguagem, tem que ser homens de boa reputação, cheios de fé, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Porque os apóstolos sabem que ao distribuir não é simplesmente distribuir, né? Esse distribuir, servir as mesas, envolve contato humano, relacionamentos humanos. Respeito com quem está em condição de necessidade. Exatamente, né? Como é que eu sirvo, né? Como é que eu faço a pessoa se sentir quando está sendo servida? E eles têm um modelo muito recente que é o próprio Jesus, né? Jesus foi um modelo de servo, ele sempre assumiu-se como servo. Sim. E disse isso claramente, eu estou entre vocês como aquele que serve. Então, Jesus foi um modelo de serviço, né? Serviu às vezes os discípulos, serviu a mesa, né? Na ceia, lavou os pés dos discípulos, ele nunca se preocupou com isso, na verdade ele trouxe esse como um modelo de organização da igreja. Então tem que ser mesmo pessoas muito bem qualificadas para servir isso, para fazer isso. E a lição destaca isso, que não, qualquer função então na igreja tem que ter essa qualificação mínima, né? Ser pessoa de sabedoria, de boa reputação, ou seja, que tenha a aprovação da comunidade, né? E cheia do Espírito Santo. E outra coisa importante que a revista destaca é essa participação da comunidade. Então, os apóstolos apresentam uma solução, mas quem vai escolher estes 7 é a própria comunidade. Né? Então não é a pessoa que se apresenta, não é por exemplo, o Estevão que está entre eles, né? Chega só, olha, eu me apresento porque eu sou um homem cheio de sabedoria, do Espírito Santo, e todo mundo gosta de mim. Né? Não, ninguém se oferece. Né? Quem é que pode dizer quem são as pessoas cheias de sabedoria, cheias do Espírito Santo e de boa reputação? É a comunidade. É a comunidade que enxerga isso. Né? Então, há uma participação comunitária na solução desse conflito. Eu acho que isso também é muito legal a revista apontar pra gente. Né? E as pessoas que eles escolheriam são pessoas do meio deles. Né? Dentre vocês, escolham 7 homens com essas qualificações para servir. Sabe o que eu tô pensando, Éber? Assim, acho que a sua fala me provoca no sentido de que quantas vezes, diante dos conflitos,
a gente primeiro não para poder resolvê-los, né? Parece que a gente tem uma tendência a maquiar ou a não dar tanto valor, e aí a gente vai não resolvendo, só vai acumulando os processos e achar que essa resolução, claro, eu não estou falando obviamente da totalidade, mas muitos dos conflitos, assim, é muito interessante essa participação comunitária no processo, porque na realidade é a própria comunidade que está sofrendo nas suas relações, né? Por essa situação. Então, chamar quem está implicado no processo para resolver. A gente acaba, às vezes, não tendo uma cultura de resolução de conflitos, e aí os processos vão piorando e as pendências vão aumentando e a gente vai empurrando a coisa com a barriga, né? Eu acho que a gente tem uma tendência à centralização e ao autoritarismo. Sim. A gente vive... A história humana é marcada, né, por essas figuras autoritárias e que assumem... E às vezes a igreja reproduz essa hierarquia do mundo, mundana, dentro da igreja. Então vamos ter aqui um líder, vamos ter uma pessoa que seja referência... Não que as referências não sejam importantes, mas que tipo de liderança que é exercida. Mas a gente tem uma tendência à centralização e ao autoritarismo. Porque o caminho de resolver conflito comunitariamente é o caminho mais difícil. Sim. Né? Você envolve muita gente, tem que conversar com muita gente, dá muito trabalho, demora mais. O caminho da decisão unilateral, né, centrado na pessoa, é mais fácil. Não, eu sou o pastor aqui, é assim que vai ser. Você vão lá e sirvam as mesas. É muito mais simples, né? Sim. Mas não é o caminho ensinado por Jesus, né? Jesus também, pouco tempo antes, havia dito para eles, olha, no mundo existem príncipes, reis, chefes, governadores, entre vocês não vai ser assim. Quem quiser ser o maior, seja o que serve. Então, eu vou ensinar o modelo que vocês têm que viver, é o serviço. Hierarquização nos relacionamentos humanos não foi proposta por Jesus, ao contrário, ele combateu isso. Sim. E eu penso que a igreja ainda está um pouco distante do modelo de Jesus, ainda está mais nesse modelo da hierarquia, né, dos ministérios muito bem definidos. De novo, porque é um caminho mais fácil. Sim. Mas não é o melhor caminho. O caminho da comunidade sempre é o... A gente está ali faltando um pouquinho, tá vendo? A gente tem um cronômetro aqui, pessoal, que vai ajudando a gente a controlar. E o que mais se traria, assim, de repente, outras perspectivas que você enxerga e que você gostaria de destacar, outros olhares? É uma coisa que sempre me chamou a atenção nesse texto, né? Não sei se todo mundo vai concordar comigo, mas eu vejo aqui uma fragilidade nos apóstolos, né? Acho que não é pecado falar que eles não, são olhares. A gente não tem a intenção de ser verdade verdadeira, mas são as nossas percepções. Porque eles fazem parece uma separação, né? Aqui me parece que aqui a gente está falando de hierarquia, aqui já parece que começa a haver uma diferenciação entre as funções na igreja. Porque eles falam, não convém que deixemos de pregar para servir. Então parece que tem... tarefas diferentes é mais importante do que servir, exatamente. As tarefas diferentes existem, o problema é quando a gente acha que uma é mais importante que a outra. E, né? e mais que isso, acho que não dá para fazer as duas coisas simultaneamente. Ou você prega ou você serve. Parece que é essa coisa aqui, né? E de novo, acho que eles estão se esquecendo muito rápido do modelo de Jesus, porque Jesus prega e serve simultaneamente o tempo todo. Sim, sim. Né? E, na verdade, tem nos evangelhos mais exemplos de Jesus servindo do que pregando, né? Ou os discursos de Jesus. A gente tem as ações, os milagres, que é um serviço que ele presta ao povo, né? Então, os gestos, a acolhida, Jesus está o tempo todo... Então, esse modelo me parece que muito rapidamente ele vai sendo deixado um pouco esquecido, né? E a igreja vai criando esses ministérios. Um faz isso, outro faz aquilo, e às vezes não podem ser feitos juntos. E é uma coisa que eu gosto desse texto, é que estes homens que são escolhidos pela comunidade, que são cheios de sabedoria, do Espírito Santo, eles mostram para os apóstolos e mostram para a gente que é possível, sim, pregar e servir as mesas ao mesmo tempo. Porque eles fazem isso. Entre eles está Estevão, que logo em seguida o texto Atos vai falar da história de Estevão. Isso, traz a história O Estevão dele. era um dos 7 que servia as mesas, mas ele é apedrejado porque ele pregava. Sim.
Né? E Filipe, a gente também logo em seguida vai contar a história de Filipe, o evangelista, missionário, também está entre os 7. Então, especialmente Filipe e Estevão, né? Os outros provavelmente também, mas o Atos não conta a história deles. Eles mostram que são duas coisas que podem sim ser feitas simultaneamente. A gente prega enquanto prega, serve enquanto serve, prega, e na verdade um ministério ele valida o outro, né? Ele valoriza o outro. Então quando eu prego e sirvo, a minha pregação tem um outro sentido. Sim, você está aliando teoria com prática. Exatamente, né? Quando eu sirvo e prego, também o meu serviço adquire um outro sentido, né? Então a ação social que a igreja faz, né, não é simplesmente servir as mesas, não é simplesmente atender uma necessidade humana emergente, que é importante, mas que outras entidades poderiam fazer. O diferencial da igreja é que ela serve e prega. Né? E eu acho que você traz essa dimensão assim, do valor também do serviço, da ação social, de ser uma igreja que se preocupa com as pessoas menos favorecidas. E, infelizmente, talvez por um contexto da sociedade, não é algo que se restringe à igreja metodista. A gente tem hoje muito mais ênfase nas pregações, né? A gente alimenta o espírito, mas tem muita gente passando fome fisicamente nas nossas comunidades, ou até para além das nossas comunidades, e que não há uma preocupação. Talvez essa hierarquização de quem mais importante a palavra do que a ação social, mais importante a evangelização do que a ação social, e que as coisas não podem andar conjuntas, talvez tenha contaminado o nosso olhar e prejudicado a nossa a atuação, né, como comunidade a serviço do povo. Assim. A gente tem na Igreja Metodista a oferta de ação social, né? E quantas vezes é difícil implementar isso na vida da igreja, né? Dessa preocupação social. Sim, eu acho que a gente tem que retomar as nossas origens cristãs, que, como disse o próprio Jesus, faz isso o tempo todo, né? Nossas origens wesleyanas, metodistas, né? Wesley, ele conjuga muito bem também a pregação com a ação social. Não com ações pontuais, né? Mas ele assume a reforma da sociedade como uma tarefa missionária, né? Acho que isso no metodismo primitivo é muito, muito interessante, essa percepção de que a santidade é também social. Sim. Que ela não é só individual, que não é só o indivíduo que tem que ser santificado, mas a sociedade também, porque o pecado não é só individual, o pecado também é social. E o pecado social se mostra no sofrimento, na escassez, na fome, enfim, toda a miséria, né, que o sistema humano injusto provoca. Santificar a sociedade passa por combater esses problemas, né? Passa pela ação social. Então a ação social é uma pregação, né? As coisas não estão, por isso que eu acho que não estão desvinculadas. Não estão desvinculadas. O programa Dons e Ministérios, né, quando iniciou, tinha uma cartilha, né, antiga que falava dos vários ministérios que a igreja poderia criar e que competia a cada ministério. E eu me lembro que não tinha o Ministério da Evangelização. Tinha ação social, tinha educação, administração, todos, música, louvor, liturgia, mas não tinha evangelização. Porque a lógica dos dons e ministérios é que todos os ministérios estão a serviço da evangelização. A gente não pode ter um ministério específico para pregação, para evangelização. Porque todos têm que, afinal de contas, concorrer para isso. Eu acho que o texto aqui aponta para isso, né? Legal. Servir as mesas não está desvinculado da evangelização e da pregação. Então acho que aqui então os apóstolos, ao falar não convém que deixemos de pregar para servir as mesas, eu acho que aqui eles deram uma escorregadinha talvez, né? E o Estevão e o Filipe vão mostrar, ressignificar isso. Olha, dá sim, dá para a gente servir as mesas e pregar. Eu acho que a igreja precisa recuperar isso, né? A gente precisa recuperar essa dimensão social da nossa fé, da nossa vida. Tem muita gente sofrendo. Sim. A gente não pode ignorar o sofrimento das pessoas. Não. Tem muitas mulheres como as viúvas dos helenistas se queixando, clamando, e a gente precisa estar atento ao clamor dessas mulheres, né? Isso aí, pessoal. Bem, a gente termina aqui. Éber, muito obrigada por mais essa rica participação. Você pode adquirir o nosso material no site, né? angular.com.br.
E vamos continuar conversando. Segue com a gente no programa Olhares, viu? Um abraço, tchau, tchau.